Oi, gente, que prazer estar com vocês e compartilhar algumas das minhas impressões, algumas das coisas que eu aprendi com o meu estudo da semana. E eu vou te contar como ficou gravado no meu coração essa experiência tão significativa de alma. Eu vou te contar a importância de percebermos a mão do Senhor em todas as coisas. Nada é por acaso. E a importância de voltar. Eu fiquei pensando que Alma, ele depois que deixou a cadeira de juiz, ele foi muito bem sucedido. E a gente vê um relato de diferentes cidades que ele passa. E em cada cidade ele vai ensinando, ele vai batizando, ele vai organizando a igreja, ele vai admoestando, chamando as pessoas ao arrependimento e vai tendo sucesso. E aí a gente vê aqui em Alma que uma dessas cidades que ele passou foi Meleque, que muitas pessoas, as pessoas vinham da fronteira da terra e eram batizadas. E eu fiquei pensando, em Meleque, nós temos aqui no livro de Alma 3 versículos que se referem à cidade. E foi uma cidade que teve muito êxito missionário. Mas de repente a gente vê Alma em Amonia e foram dedicados vários capítulos a esta história. Por quê? Por que será que o Senhor queria que nós soubéssemos uma história que, a princípio, nós diríamos que não foi bem sucedida, uma história que poderíamos até rotular como uma história de fracasso? Porque o Senhor queria que nós soubéssemos. E, e pensando nisso, a gente vai lendo e vai vendo tudo o que acontece na história quando a alma chega nesse povo e começa a pregar o evangelho. Me chamou a atenção o nome da cidade, que era Amonia, e fala sobre um costume que se tinha de colocar o nome da cidade, o nome do seu primeiro habitante. Isso é muito interessante, porque eu estudei na universidade sobre toponímia, o nome das pessoas, o nome das cidades, porque se utilizam. E um deles é esse costume, que é muito antigo, mas era um costume principalmente usado no Velho Mundo, usado lá em Jerusalém. E aí, quando eu estava lendo, eu pensei, tenho mais uma evidência em algo tão simples. Joseph não tinha como saber todos os costumes. Joseph não foi para uma universidade estudar toponímia para entender sobre o significado ou como dar nome, né? Porque ele tinha muito pouco estudo formal. E nasceu no interior, numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Sou grata por esses pequenos detalhes. Outro pequeno detalhe é a questão do espaço do livro de Mórmon, porque as placas eram gravadas em latão. Não é uma escrita rápida como a nossa, com a tecnologia que temos hoje. E além disso, não era só o trabalho, não era só economizar espaço, não era só o trabalho de gravar, mas era como preservar, né? Porque eles viviam constantes guerras e muitas vezes precisavam abandonar suas casas, cidades, mas eles precisavam guardar e preservar esse material que ia ficando cada vez mais numeroso. Então, cada palavra que a gente lê no livro de Mórmon, ela foi colocada, foi escolhida intencionalmente. É exatamente isso que o Senhor gostaria que nós soubéssemos. Então, por que não tem a história completa de Meleque? São 3 versículos, mas porque nós temos a história com vários capítulos de Amonia. Então, significa que a gente precisa prestar muito bem atenção nessa história, o que o Senhor quer nos dizer. E a gente vê essa história que Alma, ele deixando a cadeira de juiz, ele vai para essas cidades, e quando ele chega em Amonia, ele encontra total rejeição. E diz que o Satanás havia se apoderado do coração das pessoas, eles haviam endurecido. Ou seja, a iniquidade era enorme. E a alma tinha um desafio muito grande. E nesse desafio, a alma vai lá e suplica. Ele ora. E eu fiquei pensando em nós. Temos desafios muito grandes. O que fazemos nesses desafios? Eu sou tão grata por ter encontrado o caminho da oração. Essa comunicação direta
com os céus. E, gente, quando não tiver mais ninguém com quem você possa conversar, quando você olha assim ao redor e diz, e aí? Estou sozinha. Lembremos que não estamos sós. Temos um Pai Celestial que é acessível e que está lá, pronto para nos ouvir. E muitas das nossas respostas, muito do que nós precisamos para a nossa vida, está nessa comunicação, está em exercer a fé, está nessa súplica sincera. E o que acontece é que a alma é maltratado, os homens dizem, olha, nós não somos da sua religião, não acreditamos nisso, ou seja, você já não é o nosso juiz, nós não devemos nada a você. E mais que isso, eles cospem nele, ou seja, eles expulsam ele. Eu fico pensando numa pessoa que estava na cadeira de juiz supremo, um cargo, o maior cargo que existia, né, nas cidades nefitas, e de repente você ser maltratado assim pelo povo. E o que acontece? A alma sai da cidade. E é nesse momento que a alma recebe um anjo. E esse anjo diz que foi o mesmo anjo que apareceu para a alma. Lembra lá no princípio? Eu imagino a gratidão que deve ter sentido a alma. Então esse anjo diz para a alma, volta, volta. E é interessante porque a alma volta. E ele volta rapidamente. Ele não ficou falando, ai Senhor, eles cuspiram em mim, ai eles me maltrataram, ai eu estou com raiva desse povo, ai não vou não, eles não merecem. Não, volta. Ele obedeceu rapidamente. E eu fiquei pensando sobre a importância de voltar. Eu lembro que quando eu era jovem, eu ministrava uma moça que todos os dias que eu chegava na casa dela, ou a maioria delas, aparecia o filho dela e dizia, mamãe pediu para avisar que ela não está. Eu acho que vocês já passaram por experiências assim. Mas nós voltávamos, e voltávamos, e deixávamos cartinhas. Eu confesso que eu achei que ela nunca ia voltar. E não voltou imediatamente. Não voltou naquela época. Mas ela voltou anos depois. E hoje ela é firme na igreja. O filho dela é, inclusive, conselheiro em um bispado. Então, às vezes, a gente pode pensar, não, fulano não tem jeito, fulano não quer o evangelho, fulano nunca vai se arrepender. Mas volta. Nós precisamos voltar. O Senhor dá muitas oportunidades aos homens, muitas. Inclusive, dá na nossa vida também. Oportunidade de se arrepender, oportunidade de voltar. E eu sou tão grata por isso. Eu sou tão grata. Eu lembro que quando eu estava na missão, nós estávamos em uma área, que era Pindamonhangaba. E eu e minha companheira, nós tínhamos o planejamento da semana todo fechadinho. Estávamos batizando, vários batismos marcados. E eu tive uma entrevista com o presidente e eu disse, vou pedir uma coisa, por favor. Falta 1 mês e meio para eu terminar a missão. Não me transfira. Vai ser muito difícil fazer um trabalho em uma outra área em 1 mês e meio. E eu lembro que ele disse, Sister Moura, não posso prometer isso para você, porque quem manda nessa obra é o Espírito. Naquele dia, o meu presidente me ensinou algo muito significativo. Não era tão importante o meu planejamento ou o número de batismos que eu tinha, mas o que o Senhor queria que eu fizesse. Semana seguinte eu recebo um telegrama, transferência, e eu olhei e estava lá no telegrama, Vila Mariana, Alaúde, São Paulo. E para minha tristeza, fazia mais de 1 ano que essa ala não tinha batismos. E, gente, às vezes a gente pensa na obra missionária só como resultado. A gente já imagina, né, como já foi falado, a pessoa com o macacão branco, quando a gente começa a falar da igreja. E não é assim. A obra missionária também é uma obra de paciência. Muitas vezes a gente vai ensinar, ensinar, ensinar. Mas não é o momento da colheita, não é o momento daquela pessoa.
E as pessoas não estão obrigadas a aceitar o Evangelho. As pessoas têm liberdade de escolha. Isso é algo importantíssimo nesse plano de salvação. Pois bem, quando eu cheguei na Vila Mariana, claro, a gente quer resultados. E eu peguei o livro diária, comecei a ver o livro diário, e aí a gente vê a importância dos registros. E eu li o nome de uma pessoa no registro, e eu percebi, ela visitava a igreja há quase 2 anos. E eu perguntei à minha companheira, né, e aqui? E a Denise? E ela olhou e disse, não, 2 anos que visita a igreja, não adianta, já fomos lá muitas vezes. E eu fiquei pensando, né? Voltar na Denise, não voltar na Denise. Mas naquela noite, na minha preocupação, eu supliquei ao Senhor que abençoasse a nossa área, que nós pudéssemos encontrar seus eleitos. E à noite eu tive um sonho. Sonhei com uma moça de cabelo curto. Essa moça tinha cabelo castanho e estava de costas. E eu dizia para ela, você prefere ser batizada em uma quarta ou em um sábado? E ela me respondia, em uma quarta. Foi muito rápido, e quando eu acordei, que nós fomos fazer o devocional com a minha companheira, eu perguntei para ela, como é que é Denise fisicamente? E ela me descreveu. Ela tem cabelo curto, castanho. A descrição dela era a moça do meu sonho. Eu disse, vamos pegar os convites batismais e vamos na Denise. E quando nós chegamos lá, Denise não estava. Fomos outro dia, encontramos Denise na 3ª vez que nós voltamos. E quando chegamos lá, eu disse, Denise, você já recebeu muitas palestras. Você já sabe tudo sobre a igreja. Já frequenta há quase 2 anos. Nós não viemos aqui te dar mais uma palestra. Eu vim aqui marcar a sua reunião batismal. Se esse for o seu desejo, e você prefere na quarta ou no sábado? E ela disse, na quarta. Nós marcamos a reunião batismal. A quarta-feira era o dia que tinha reunião do bispado, era o dia que tinha atividades de jovens na capela. Nós tínhamos muita gente naquele batismo. Muita gente. Porque fazia mais de 1 ano que aquela ala não batizava. E um detalhe, durante toda a minha missão, aquela era a minha última área na missão, durante todo o meu tempo na missão, eu nunca tinha batizado ninguém de quarta-feira. Tinha sido apenas de sábado ou de domingo. Coincidências? Não. O Senhor sabe todas as coisas. Podíamos não ter voltado, mas nós voltamos. E isso fez toda a diferença. As pessoas, muitas vezes, em um determinado contexto, elas não estarão preparadas para o Evangelho, mas elas podem estar em outro contexto, em um outro momento. Ainda em Vila Mariana, eu lembro que, novamente no livro diário, olha a importância dos registros, gente. Olha a importância de ter esse planejamento, de ter esse acompanhamento. Quando nós fazemos, muda tudo. Eu lembro ainda que eu disse assim para minha companheira, ainda olhando o livro diário, quem é Eveline? E ela olhou e disse, essa foi uma referência que os missionários pegaram em uma praça, em uma exposição. Mas nós fomos muitas vezes na casa dela. E a mãe dela sempre disse que ela não estava. Sempre deu uma desculpa. Eles não querem aceitar as missionárias. Não adianta ir lá. E eu disse, vamos mais uma vez. Mas naquele dia, quando nós chegamos, o contexto era diferente. A mãe abriu a porta. E quando nós perguntamos pela Eveline, ela começou a chorar. E imediatamente isso chamou a nossa atenção. E perguntamos o que estava acontecendo. E ela disse que tinha tido uma discussão com a filha. E a filha tinha saído de casa. E ela estava desesperada, porque ela já tinha procurado em todos os lugares possíveis. E se ela estava em algum lugar, escondida, as pessoas não permitiam que ela
que ela falasse com a filha. E naquele momento, tudo que percebemos é que ela precisava de ajuda. Então, eu disse para ela, o que é que a gente pode fazer por você? Vamos te ajudar a procurar a Eveline. E a mãe dela disse, eu desconfio alguns lugares que ela esteja, mas eu já fui nessas casas e as pessoas dizem que ela não está lá. Eu disse, vamos lá comigo, vamos conosco. Então nós fomos numa casa e nos apresentamos e dissemos, olha, nós queremos falar com a Eveline. E a pessoa disse, não, ela não está aqui. Fomos numa segunda casa que a mãe suspeitava. E quando nós chegamos lá, queremos falar com a Eveline. A pessoa disse, espera um momento, que eu vou avisar. E aí a mãe, que estava escondida, sabia que a Eveline estava lá e entrou na casa. E foi muito choro, e foi muita conversa. E acabou se reconciliando com a filha. E trouxe ela de volta para casa. Eveline tinha 13 anos de idade. Era uma menina. 12, 13. E o que acontece é que nós fomos outro dia na casa. E a partir daquele dia, as portas foram abertas para que nós pudéssemos ensinar a Eveline. E aí nós entendemos o contexto. Uma família se divorciando, um filho excepcional, especial. Eveline, uma adolescente, mudou o contexto. Nós podemos ensinar as palestras missionárias. Eveline foi batizada, firme na igreja, é mãe, é avó, filhos que fizeram missão, filhos firmes no Evangelho. E sabe por quê? Porque nós voltamos. Então, foi o que aconteceu quando o anjo disse, volta e volta rapidamente. A alma não duvidou. E o Senhor já havia preparado o caminho. Do outro lado já tinha um homem, um moleque, que de outrora também não havia prestado tanta atenção nas palavras do Senhor. Também havia endurecido seu coração. Mas ele recebeu a visita também de um anjo. Ele estava indo fazer uma viagem, visitar um parente, e de repente o anjo disse, não, volta, porque você vai receber um servo do Senhor. Você vai alimentá-lo, ele vai abençoar a sua casa. E quando há uma faminto, depois de jejuar muitos dias, ele entra pelo outro lado da cidade de Amonia. Ele encontra a moleque que disse, eu já te vi. O Senhor já me mostrou a ti. No sonho, e alimentou ele. E eles ficaram muitos dias e a alma ensinou o Evangelho para ele. E nós fizemos uma live com a Polly e o Adriano, do Evangelho em Perspectiva, e achei muito engraçado porque ela falou, foi um mini CTM, exatamente. Esse mini CTM que a alma ensinou a moleque. E eles saíram depois juntos, porque o Senhor disse a moleque, profetiza esse povo, vai ensinar com a alma. Agora a alma tinha um companheiro. E eles voltaram juntos. Que força há no companheirismo, que força há nessa sintonia de pregação do Evangelho, como o Evangelho é melhor recebido quando tem membros envolvidos, quando a gente vê a moleque que as pessoas conheciam, um homem de posse, um homem respeitado na cidade, e as pessoas se maravilhavam porque ele também testemunhava dessas coisas. Não era só alma, um desconhecido que eles só ouviram falar de nome, ou juiz supremo. Não, era moleque, um deles, um dos que vivia na cidade. A força que tem membros e missionários. Juntos eles enfrentam desafios, juntos eles testificam, juntos eles voltam, juntos eles se apoiam. É super dinâmico esse discurso, um fala, outro fala, e como é surpreendente o poder que eles têm, o poder de Deus. Quando nós temos o poder de Deus, nós podemos tudo. E, gente, entre os desafios que a moleque e a alma se deparam é com Zezron, que era esse advogado. E a gente sabe que da mesma época que aconteceu com Cristo, aconteceu com esse povo. Né? Esse cargo tão importante de advogado, que ganhava por honorários, e que enquanto mais ele tivesse causas, mais ele ganharia. E, claro, se um caso se estende, ele ganha mais dinheiro. A gente vê isso e vê como esse sistema monetário nefita ele é descrito. Né? A gente pode imaginar o montante de dinheiro que Zezron oferece a moleque para que ele negue essas coisas. Mas a moleque não nega.
E uma das perguntas muito interessantes é que Zezron fala: pode Deus salvar um homem em seus pecados? E Zezron diz que não. E eles têm toda uma discussão ali. E é muito interessante quando a gente vê no manual do Seminário e Instituto, ele esclarece exatamente isso que Zezron está dizendo, né? Qual é a diferença do Senhor salvar-nos em nossos pecados ou redimir-nos de nossos pecados? O Senhor não pode salvar-nos em nossos pecados, porque a gente precisa se arrepender deles. Agora, quando a gente se arrepende, o Senhor pode nos redimir de nossos pecados. É interessante porque essa pergunta ela vai estar atrelada depois, quando mais tarde aparece um outro homem aqui, que era um governador, um governante, deixa eu pegar o nome dele, Antíona. Quando aparece Antíona e ele pede esclarecimentos, ele quer saber por que Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido, o Senhor disse que tinha a árvore da vida e que ia colocar querubins com uma espada flamejante para que eles não comessem do fruto e vivessem para sempre em seus pecados. Então, olha que legal essa relação. Porque, gente, o Senhor deseja que a gente viva para sempre. Ele deseja nos dar a vida eterna. Aliás, o seu grande objetivo é proporcionar vida eterna e imortalidade ao homem. Mas ele não deseja que a gente faça isso em nossos pecados. Adão e Eva precisavam passar por sua experiência mortal. E a gente lê aqui em Alma 12, né, que diz assim, ó: e vemos que a morte atinge a humanidade, sim, a morte de que falou a moleque, que é a morte física. No entanto, foi concedida ao homem um tempo no qual poderia arrepender-se. Portanto, esta vida se tornou um estado de provação, um estado de preparação para o encontro com Deus. Que maravilhoso é não pensar nessa vida somente como um estado de provação, mas pensarmos principalmente que esta vida é um estado de preparação para o encontro com Deus. E aí ele diz assim, ó: ora, se não tivesse sido pelo plano de redenção que foi estabelecido desde a fundação do mundo, não poderia haver ressurreição dos mortos. Mas foi estabelecido um plano de redenção que levará a efeito a ressurreição dos mortos. E agora eis que, se tivesse sido possível que nossos primeiros pais comessem da árvore da vida, né, do fruto da árvore da vida, ter-se-iam tornado eternamente miseráveis. Então, olha só, não existe salvação em nossos pecados. Se Adão e Eva tivessem comido do fruto da árvore da vida, eles viveriam eternamente em seus pecados. Eles estariam condenados à miséria. Eles estariam privados do seu estado de preparação. Ou seja, eles não teriam vindo para a terra viver esse estado de preparação. E assim o plano de redenção teria sido frustrado e a palavra de Deus teria sido vã, não tendo qualquer efeito. Então, quando Zezron faz aquela pergunta lá na frente, a gente vê agora como isso é bem amarrado e como a gente entende exatamente esse plano que foi preparado e por que Adão não podia comer do fruto. Porque ele precisava passar por esse estado de preparação, uma vez que ele havia comido do fruto proibido e ele estava no estado decaído, no estado de pecado, no estado mortal. Ele precisava viver por experiência mortal. E aí sim, redimido, ele poderia chegar à sua exaltação. Mas não em seus pecados, mas redimido dos seus pecados. Gente, esse evangelho é maravilhoso. Ler o livro de Mórmon é ter seguramente esse testemunho no coração desse plano perfeito. É ter um testemunho que esse livro não podia ter sido escrito sem a inspiração e poder de Deus, por profetas inspirados. E que cada coisa, cada vírgula, cada palavra foi colocada para que a gente pudesse aprender. E quantas coisas há que nós podemos aprender. E entre tantas dessas coisas,
Eu gostaria de testificar. Eu gostaria de testificar, né, que o Senhor vive e que não podemos endurecer o nosso coração. Se conhecemos esse evangelho e rejeitarmos essas coisas, a condenação estará sobre nós. Por isso, nós precisamos voltar. Graças à alma, aquele anjo, ao Espírito do Senhor, a determinação de obediência, ele voltou e deu uma segunda oportunidade para aquele povo se arrepender, para aquele povo aceitar o evangelho. Nem sempre seremos bem-sucedidos na obra missionária. Nem sempre seremos bem-sucedidos nos nossos esforços em pregar o evangelho. Nem sempre vamos ver uma pessoa de macacão branco entrando na pia batismal no tempo que queremos. Eu gostaria de só finalizar lendo 1 Nefe 14:12. Em visão, o grande profeta Nefe viu que, apesar de a igreja do Cordeiro se espalharia, apesar de que a igreja do Cordeiro de Deus se espalharia por toda a terra, e é isso que a gente tem visto sobre toda a face da terra, devido à iniquidade do mundo, seu número seria pequeno. Devido à iniquidade do mundo, seu número seria pequeno. Então, gente, não vamos imaginar, isso aqui é profético, que nós vamos ter todas as pessoas que queremos no Evangelho, que essa será uma igreja numerosa. Nefe viu numa visão. A igreja vai se espalhar. Todas as pessoas vão conhecer o Evangelho, mas nem todos aceitarão. O reino dos céus não será de muitos. Sou grata por esse Evangelho. E o Senhor nos abençoe nos nossos esforços. Eu sempre fiquei pensando nos missionários que fizeram contato com Eveline e que talvez nem saibam que ela se batizou. Mas eles fizeram algo importantíssimo. Eles plantaram a primeira semente. Eles pegaram a referência dela. Isso mudou tudo. Eu fico pensando em todos os missionários que passaram e ficaram extremamente desanimados quando ensinaram Denise. E pensaram, não cumpri meu propósito. Claro que cumpriram. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. E as pessoas escolhem se entram ou não nesse reino. Sou grata, porque eu sei que Deus vive. Não há coincidências. Não há coincidências. A obra missionária, quando nós embarcamos nela, nós aprendemos muito. Aprendemos a suplicar com mais fé. Aprendemos a ter paciência. Aprendemos a amar as pessoas. Aprendemos que elas têm o tempo delas, no contexto delas. E que o Senhor vai dar a oportunidade que ela precisa. Que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. E que a gente possa voltar. Voltar a falar do Evangelho para aquele amigo que a gente já falou tantas vezes. Que a gente possa voltar a falar para aquele vizinho. Que a gente possa voltar a compartilhar nosso testemunho com aquele familiar que a gente acha que não tem mais jeito. Ou com aquela pessoa que diz assim, eu nunca serei membro dessa igreja. A sua religião não me interessa. O Senhor sabe o tempo dele. E é o Espírito Santo que testifica. É Ele que transforma, é Ele que converte. Gente, obrigada e até a próxima.